Olá! Nessa edição do Espaço Técnico vamos falar sobre a escrituração digital para os contribuintes do ICMS ou do IPI, uma obrigação acessória componente do SPED, que apesar de estar em vigor desde 2009, ainda é motivo de dúvidas para muitos profissionais da contabilidade. A EFD ICMS e IPI foi criada para integrar as administrações tributárias, simplificar as obrigações acessórias, além de reduzir custos ao contribuinte. Outro ponto de destaque é que essa modalidade de escrituração demanda uma nova postura no gerenciamento empresarial. Para explicar o assunto, convidamos Fabiana Montanari Marastoni, advogada e consultora de imposto pela IOB Folhamatic. Ao final da sua apresentação, ela bate um papo e tira dúvidas com o empresário contábil e conselheiro do CRCSP, Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos. Muito bem, convido vocês para falar um pouquinho sobre a escrituração fiscal digital, começando pela sua conceituação. A escrituração fiscal digital é um arquivo digital que se constitui por um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco. É, na verdade, um modo diferente, mais moderno, mais célere de fazer a mesma coisa que o contribuinte do ICMS e do IPI já estava acostumado, a escrituração dos livros fiscais. Agora, tem um detalhe, a escrituração fiscal digital, ela só vai existir uma vez que, ou seja, só vai ser transmitida a partir do momento que nós tenhamos aí assinatura digital, que é a certeza que o contribuinte tem que essas informações vão chegar do outro lado na fiscalização sem que tenham sido corrompidas. Agora vamos falar um pouquinho do conteúdo da escrituração fiscal digital. A escrituração fiscal digital, o seu layout é composto de blocos, registros, que por sua vez tem campos específicos para informações. Nesse caso, vamos falar sobre a divisão dos seus blocos. Nós temos o bloco 0, que é formado pela abertura, identificação e referências. No bloco 0, nós vamos ter aí, além das informações do próprio declarante, as tabelas de contribuinte. Tabelas de contribuinte, eu vou ter as informações cadastrais dos participantes, que seriam fornecedores, clientes, tomadores e prestadores de serviço. Cadastro de produtos, itens de produto. Aí nós teríamos um rol insumos, mercadoria para revenda, os ativos, tudo cadastrado previamente. Temos ainda o cadastramento das unidades de medida, cadastramento de tabelas de observações, que seriam os registros 0450, 0460. Então, esses são os pontos principais do bloco 0. O bloco C, que é um bloco onde eu vou estar fazendo o lançamento das informações de modelos de documentos que envolvam circulação de mercadoria. Aí nós temos desde a nota fiscal modelo 1A até o emissor de cupom fiscal. Nós temos ainda o bloco D, que já seria para lançamento dos modelos de documentos que envolvam prestação de serviço. Prestação de serviço tributada pelo ICMS. Vamos recordar? Serviço de comunicação onerosa e serviço de transporte de natureza intermunicipal e interestadual. Depois disso, nós temos o bloco E, que envolve todas as apurações. Apuração de ICMS, tanto ICMS próprio como substituição tributária e também apuração do IPI. Na sequência, o bloco G, que é o nosso SIAP, só que agora trazido oportunamente para a escrituração fiscal digital. Assim, as empresas que tomarem crédito de ativo, aquela parcela de 1,48 avos proporcional às suas saídas tributadas, aqui nós vamos demonstrar a origem do crédito e o valor mensal de cada parcela. Temos ainda o bloco H, inventário físico, que deve ser um bloco, principalmente para as empresas que estão entrando agora, outubro, novembro, deve ser um bloco de atenção, porque, não se esqueçam, o inventário físico para as empresas que ingressarem na FD em períodos diferentes do mês de janeiro, devem fazer um balanço no mês que antecede a sua entrada na escrituração fiscal digital e já enviar essas informações do bloco H no primeiro mês de escrituração fiscal digital. Portanto, um exemplo do mês de outubro, quem fez o balanço em setembro
vai fazer parte do registro de outubro, que será enviado em 25 de novembro. Temos ainda o bloco 1, que são outras informações complementares que o fisco aí exige conforme cada contribuinte. E por fim, o bloco 9, que é o encerramento da escrituração fiscal digital, que é um bloco que serve efetivamente para somar a quantidade de informações que aquela escrituração fiscal digital possui. Assim sendo, é o bloco de encerramento. E aqui eu passo a levantar alguns pontos que, para quem já fez a FD, com certeza teve muito trabalho com relação a esses pontos que eu vou levantar. E para quem está iniciando agora na escrituração fiscal digital, deve ser motivo de atenção. São eles. Em relação ao bloco 0, eu destaco o registro 0150, que é a tabela de cadastro de participantes. Quem eu vou mencionar aqui? Todo mundo com quem eu fecho operações, ou seja, o que ele chama de participante? Clientes, fornecedores, tomadores e prestadores de serviço. Só não vão fazer parte, só não vai ser exigido um cadastro para aqueles clientes que são não contribuintes e que, portanto, terá o lançamento da operação de maneira englobada lá no registro C350 ou no C460, pois envolve emissão ou de cupom fiscal ou de nota fiscal de venda ao consumidor. Também temos aqui, o que eu chamo a atenção é a questão do cadastro, que vai necessitar um código que vai ser gerado livremente pela empresa, desde que ela observe, que aí no caso, até 60 caracteres, sendo que esse código pode conter letras e números, ou seja, alfanumérico. E atenção, quando eu for cadastrar um participante, cliente, fornecedor, prestador de serviço, tomador de serviço, o código que for atribuído a ele, dentro da minha empresa, é intransferível. Ou seja, mesmo que eu nunca mais venha a trabalhar com aquela empresa, o código é apenas dela, é uma digital daquela empresa. Então, isso é um ponto de atenção. Tem empresas até que fazem dois códigos. Um quando a empresa em questão é fornecedora, outro quando a empresa é cliente. Não é necessário fazer isso e alguns fiscos, inclusive, entendem não ser possível esse tipo de divisão. Então, seria um código para cada participante. Na sequência, temos o registro 0200, que se refere ao quê? Tabela de identificação de itens, produtos e serviços. Para cada produto, insumo, para cada mercadoria, tudo, enfim, eu tenho que criar um código. Esse código, ele não contém a possibilidade de ser genérico. Mercadorias para insumo, mercadorias para revenda, não. Eu terei que discriminar exatamente a que se refere aquela codificação, colocando, no caso, o NCM, inclusive, se você for indústria, equiparado à indústria, empresas que trabalham com comércio exterior e também com regime de substituição tributária. Então, tem que ser efetivamente detalhado. A única exceção onde eu poderei me utilizar de codificação genérica é em relação a entradas que não têm uma posterior saída, ou seja, a mercadoria adquirida não vai ser industrializada e nem comercializada, não gera crédito. É o caso, por exemplo, da aquisição de material de uso e consumo. Então, supondo que eu vou comprar suprimentos de escritório, produtos de limpeza, então eu posso criar um código genérico para suprimentos de escritório, produtos de limpeza e cadastrar todos os itens nesse mesmo código. Ainda falando sobre codificação de um produto, como eu disse, cada um deverá receber um código próprio do informante do arquivo e em qualquer documento esse código é o que será informado. Depois, em relação a esse código, observar que ele não pode ser duplicado ou atribuído a itens diferentes. Os produtos e serviços que sofrerem alterações em suas características, como é o caso de uma industrialização, aí sim vão ter codificação diferente. Por exemplo, entrou chapa de aço, saiu janela, então você vai ter um código para chapa de aço, que ali naquele caso é um insumo, e vai ter um código diferente para janela.
Não é permitido também a reutilização de códigos. Da mesma forma que na tabela de participantes, no caso de codificação de produtos, o mesmo produto não pode ter códigos diferentes. E também, ainda que você pare de produzir ou pare de comercializar determinado produto, o código atribuído a ele não poderá ser atribuído a nenhum outro. E por fim, o código do item deverá ser preenchido com as informações utilizadas na última ocorrência do período, ou seja, você sempre vai ter que manter referente a FD a sua codificação, as informações aí atualizadas. Ainda considero importante frisar, agora mais efetivamente sobre o registro C100. Por quê? No registro C100 nós vamos ter os seguintes modelos de documento: nota fiscal, modelo 1A, nota fiscal avulsa, nota fiscal de produtor e a nota fiscal eletrônica. São esses modelos que comportam aí o registro C100. O C100, no caso, ele deve ser, para cada lançamento, eu tenho que gerar pelo menos o C100 e um C170 e um C190. O C100 são aquelas primeiras informações da nota. O C170 já é o detalhamento do produto em si. E o C190 é o registro analítico. Mas temos exceções, que agora eu passo a apontar algumas delas para vocês. Por exemplo, vamos imaginar a nossa escrita fiscal tradicional, aquela antiga em sistema manual. Quando nós tínhamos um documento que foi cancelado, como é que nós fazíamos a escrituração dela? Documento fiscal e observações. Por quê? Ela não tinha um efeito fiscal, ela não ia gerar crédito, não ia gerar débito, nada disso. Para que esse mesmo efeito ocorra na escrituração fiscal digital, o que é necessário? Primeiro, eu tenho que mudar o código de situação do documento. Ele sai de documento normal e vai para um código de documento fiscal cancelado, cancelado extemporaneamente, nota fiscal denegada, conforme o caso. A partir do momento que você adequa esse código, não será mais preenchido os campos de valores. Apenas será obrigatório o campo de registro, indicador de operação, indicador de emitente, código de modelo, código de situação, seriação, número do documento e a chave de acesso da nota eletrônica quando for este modelo de documento. E mais, com relação ainda a alguns detalhes aí do bloco C100. Se você está emitindo uma nota fiscal eletrônica, então o declarante emite também nota fiscal eletrônica. Então, nota fiscal eletrônica de emissão própria não será gerado o registro C170. Nós vamos gerar o registro C100 e já vamos direto pular para o analítico, que é o C190. Não vamos ter o C170. Sendo necessário, fazer o registro C110, que se refere a uma complementação das informações, e o C120 nos casos de importação de mercadoria. Então, nota fiscal eletrônica de emissão própria, não informo o C170. Nota fiscal eletrônica emitida por terceiros e recebida por você, sim, aí você vai gerar todos os registros aí. Por que isso? Para que não fique em duplicidade, já que você tem um XML da própria nota fiscal eletrônica. Ainda temos aqui em relação ao bloco C, em especial o C100, uma informação que eu gostaria de deixar para vocês. Existe um código de situação de documento que é o 08, que informa que o seu documento ele foi emitido baseado em norma especial ou baseado aí em regime especial. Esse 08 é justamente para ser utilizado em situações que a legislação diz para você emitir uma nota que não necessariamente vai envolver circulação de mercadoria. É o caso, por exemplo, da nota fiscal com CFOP 5929, que é emitida por exigência do cliente depois de já ter sido emitido o cupom fiscal. Imagine, os impostos, eles são, no caso, aferidos pelo lançamento do emissor de cupom fiscal. Para que não houvesse uma duplicidade na sua tributação, eu lanço com o código 08, que é justamente documento fiscal emitido em normativo especial, e a partir daí eu vou preencher o registro C100 e o C190, sendo que os demais registros somente se a legislação o exigir.
Então, nessa situação, somente os campos registro, indicador de emitente, código de participante, código de modelo, código de situação do documento, número do documento e data do documento são de preenchimento obrigatório. Os campos de valores vai depender de cada situação. Outro exemplo que se enquadraria aqui, a nota fiscal 1604, que é de crédito de ativo imobilizado. É uma nota que não contém valores, não tem mercadoria, ela só vai ali em dados adicionais o montante total do crédito a ser apropriado no período. Então, não faz sentido eu preencher os campos de alíquota, base de cálculo e valor do ICMS. Então, ela tem que ser lançada com uma codificação especial. Agora eu também chamo a atenção de vocês para algo que sempre foi polêmica desde que nós começamos aí a escrituração fiscal digital. Dentro do registro C170, nós temos o campo 10. Esse campo 10 é justamente o lançamento do Código de Situação Tributária. O Código de Situação Tributária, no caso da legislação do ICMS, ele é um só, é uma única relação, tanto para a entrada como para a saída. E isso, no começo, gerava dúvidas. Por quê? Se eu lançava que a operação era normalmente tributada, vamos supor, numa aquisição de material de uso e consumo, realmente eu comprei uma mercadoria que para o remetente era tributado, mas a minha entrada não havia apropriação de crédito. Então, se eu lançava a código 000, alguns sistemas entendiam indiretamente que aquilo poderia ensejar crédito. Para que isso não ocorresse, muitos estavam na prática utilizando o 090. Na verdade, não era necessário. Bastava que eu não preenchesse o campo valor do ICMS, alíquota e base de cálculo do ICMS, como ocorre hoje, para que o sistema entenda que você não tem apropriação de crédito em relação àquela operação. Só que a partir de julho de 2012, foi estabelecida uma regra para validação, que agora se encaixa. Então, a partir de julho de 2012, quando eu fizer uma aquisição de mercadorias, o CST do ICMS deverá ser informado sobre o enfoque do declarante, ou seja, aquele que está fazendo a escrituração fiscal digital. Então, agora sim, eu tenho dentro do guia prático da FD um critério de validação que me diz que eu vou escriturar no 090, por exemplo, passando aí a ser opcional eu preencher os campos de valores. Então, aí eu vou dizer se tem crédito ou não. Outro exemplo, aquisição de mercadoria sujeita à substituição tributária, na condição de substituído. Mesmo que na nota tenha vindo o CST 010, eu vou passar a colocar o 060, ou passei a colocar a partir de julho de 2012 o 060. E o esquema de validação, portanto, encontra-se desta forma. CST 30, 40, 41, 50 e 60, os campos relativos à alíquota, valor base de cálculo do ICMS e valor do ICMS com valores zerados. Se eu informei diferente de 30, 40, 50 ou 60, os campos terão que ter valores superiores a zero. Se for 20, 51 ou 90, os campos com valores superiores ou iguais a zero. Então, passa a ser uma opção. CST 10, 30 ou 70, os campos valor da base de cálculo da ST, alíquota da ST e valor do ICMS-ST deverão ser maiores ou iguais a zero. Diferentes de 10, 30 ou 70 deverão ser iguais a zero. Então, esse é o esquema de validação. Então, isso desde o começo foi um ponto de preocupação e hoje está solucionado para a empresa que está fazendo a escrituração fiscal digital. Agora, eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Veja, a escrituração fiscal digital, antes de mais nada, para que você consiga fazê-la, demanda conhecimento da legislação. Então, você quer fazer uma escrituração fiscal digital a contento? Primeira coisa, conheça o regulamento do ICMS do seu estado. No caso de São Paulo, é o decreto 45.490 de 2000. Como é que eu vou saber, por exemplo, como escriturar uma remessa para armazenagem se eu primeiro não conheço a legislação que me diz como fazer, se a operação é tributada, se a operação é não tributada?
A partir daí, onde você conheça bem a legislação do seu estado, você passa a poder trazer essas informações para o mundo digital, através do quê? Do Guia Prático da FD, que inclusive é mutante, nós já estamos na versão 2.10. Ele muda conforme a necessidade do fisco e conforme também as impressões que ele vai tendo da necessidade dos contribuintes, né? Tanto que recentemente vários registros foram introduzidos, como o D195, o D197, que eram registros que faltavam no bloco D. Então, muito bem. Então, repetindo, conheça bem a legislação do seu estado. Segundo, conheça um guia prático da FD. Essas são as duas dicas que eu dou para você que quer fazer bem essa escrituração fiscal. E assim, agradeço aí a participação de todos, desejo a todos uma boa sorte e eu espero que as informações aqui sejam valiosas para vocês no dia a dia. Muito obrigada. Doutora Fabiana, parabéns pela sua explanação sobre o tema escrituração fiscal digital. No decorrer da sua apresentação, surgiram algumas dúvidas. A primeira, eu queria saber quais os contribuintes estão obrigados à escrituração fiscal digital. Bom, nós temos alguns atos normativos que trazem a listagem dos contribuintes obrigados aqui em São Paulo, começando pelo protocolo número 77 de 2008 e hoje o comunicado DEAT número 5, né, de 2012, nós também temos aí a lista dos contribuintes. Então, os contribuintes aqui de São Paulo poderão verificar principalmente nesses dois atos normativos. Uma outra dúvida, quais são os livros contemplados pela escrituração fiscal digital? O livro registro de entrada, o livro registro de saída, os livros de apuração de CMS e IPI e nós temos também o livro de inventário. E quando deve ser também informado o livro de inventário na escrituração fiscal digital? As informações pertinentes ao inventário, elas deverão ser incluídas no segundo mês subsequente a que se referir aí à realização do balanço. Então, por exemplo, a empresa que realizar o seu balanço em dezembro de 2012, ela terá que fazer a inclusão dessas informações juntamente no arquivo de fevereiro de 2013 para envio no dia 25 de março desse mesmo ano. E qual é o prazo para retificação da escrituração fiscal digital? A escrituração fiscal digital, ela poderá ser retificada sem qualquer pedido de autorização até 60 dias. Ultrapassado o prazo de 60 dias e sem extrapolar 90 dias, qualquer matéria, qualquer alteração que possa modificar o valor do tributo, como por exemplo um crédito que deixou de ser tomado, né? Aí você já precisa pedir autorização. Ultrapassou 90 dias, em qualquer hipótese, nós temos que fazer o pedido de autorização. Acontece, no entanto, que isso está suspenso até dezembro deste ano, ou seja, essa regra, se não houver nova prorrogação, conforme o artigo 18 da Portaria CAT 147 de 2009, só vai valer mesmo a partir do ano que vem. Então, até lá, o contribuinte poderá retificar qualquer item que seja necessário e sem observar esses prazos de 60 e 90 dias. Os contribuintes que apresentarem a escrituração fiscal digital, eles ficam dispensados de apresentar o Sintegra? Em São Paulo, sim. Só que nós temos que tomar cuidado porque o Sintegra é uma obrigação que envolve também prestar informações a outras unidades da federação. Então, mesmo que São Paulo tenha dispensado, eu peço cautela. Por quê? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro ele não dispensou. Se o contribuinte fecha operações com aquele estado, é pertinente que ele verifique se ele vai ter que manter ou não essa obrigação. Nós sabemos que alguns contribuintes foram notificados a entregar, ainda que aqui em São Paulo já tenham migrado para a escrituração fiscal digital. Ok, doutora, o nosso tempo passa muito rápido, Okay. Então nós temos que finalizar. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a aceitação do convite do Conselho Regional para estar presente aqui no nosso espaço técnico. Muito obrigado e mais uma vez meus parabéns pela sua apresentação. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Agradecemos aos nossos convidados pela participação
E outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias, Canal e FRS PMS e também no CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP e até a próxima.